Olá, muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. E hoje, queridos, com esse dia deslumbrante que o Senhor nos concedeu, de muito sol. E não poderia ser melhor, porque nós chegamos numa região que esbanja natureza, esbanja beleza das mãos do Criador. Aqui nós temos praias fluviais, belas praias fluviais, cascatas deslumbrantes e muita natureza. De onde eu estou falando? Estou falando de Arcos de Valdevez, um concelho situado no distrito de Viana do Castelo. Aqui nessa região existem várias aldeias, entre elas a aldeia de Soajo, a aldeia também de Cistelo, que é considerado o Tibé português. Então fique aí conosco e acompanhe. Toda essa região, parte dessa região, ela é banhada pelo rio Vez, que está ligado aqui à Serra do Penedo Gerês. Então fique aí conosco e acompanhe o programa No Caminho. Arcos de Valdevez está encravado no Vale do Vez. Representa e conserva todo o encanto característico do Alto Minho. Paisagem verde, frescura abundante, arquitetura solarenga e um rio que espalha a beleza de toda uma vila carregada de história. Por todo o concelho abundam as seculares casas senhoriais, as torres e as pontes medievais e uma história, os templos de todos os estilos, as romarias sem conta e de muita tradição e uma gastronomia inigualável. Então, chegamos aqui em Arco de Valdevez e eu encontro aqui essa frase aqui, Arco de Valdevez, onde Portugal se fez. E todos nós sabemos, eu sou pastor lá em Guimarães, moro em Guimarães, uma das cidades mais lindas da Europa. E a gente vê que lá tem, aqui nasceu Portugal. E eu fiquei intrigado, né? E fui atrás de saber por que, onde Portugal se fez. Lá em Portugal foi onde começou mesmo. Dom Afonso Henrique morava no castelo lá de Guimarães. Mas aqui em Arco de Valdevez foi onde teve a batalha final, uma batalha muito sangrenta. Conta a história que o sangue descia a cair no rio, aqui a 50 metros. Então foi a batalha final onde Dom Afonso Henrique venceu e ganhou Portugal da Espanha. Então por isso que faz, aqui onde se fez, ou seja, foi a palavra final, foi onde ele ganhou verdadeiramente a guerra contra a Espanha para ganhar Portugal. Por isso que faz. Lá nasceu Portugal, mas aqui Portugal se fez, foi a última batalha. Aqui é a ponte do rio Vez. Ela une as duas margens da cidade e ela foi construída em 1880. E aqui também acontece o Museu da Água ao ar livre.
estamos aqui diante dessas estátuas guerreiras, mas estou aqui para contar para você uma curiosidade que se passou durante a Guerra da Restauração. Era 1662 e um general governador de armas, queridos, enlouqueceu. Ficou parecendo Nero em Roma. Jogou fogo na vila, incendiou a vila. E aí também armou uma ofensiva na região do Minho. O seu nome? Castela Baltazar. Gente, e ao passear aqui pela cidade, a nossa equipe se deparou com esse relógio. E os ponteiros deles estão o quê? Parados. E para um filho de Deus que lê a Bíblia e conhece as Escrituras, o que você acha que isso aqui nos lembrou? Claro, no mesmo momento, nós lembramos de Josué capítulo 10. Ali naquele dia em que Deus entregou nas mãos dos israelitas os amorreus. Ali Josué ora e ele fala: sol, pare sobre Gibeon e lua se detenha no vale de Aijalon. E diz a Bíblia que o sol parou e a lua se deteve. E quando a gente vem no verso 14, diz assim: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Naquele dia, queridos, houve mais de 24 horas. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vamos experimentar posta da caxena, que é um prato típico aqui da cidade. E você sabe o que é posta da caxena? É uma carne derivada da vaca, das vaquinhas que ficam lá na serra. E ela é servida com arroz de feijão. Vamos experimentar? Torre de Giela, desde 1910, um dos mais importantes monumentos nacionais. Paço de Giela. Nesse complexo, encontramos a torre medieval, datada do século XIV, bem como todo o corpo residencial, com janelas manuelinas e entrada fortificada, edificadas do século XVI. Queridos, e hoje eu gostaria de trazer assim para você alguns fatos sobre a imigração em Portugal. Talvez você esteja aí acompanhando o nosso programa e tenha vontade de vir a Portugal. E nós realmente aqui temos recebido muito imigrante. Mas talvez você pense, o que eu vou fazer em Portugal? Então hoje eu gostaria de conversar com a Roberta, que é empresária aqui, e com o Aragão, que ele, além de pastor da Lagoinha Guimarães, ele é reformado. E ele veio para Portugal como um aposentado. Então vamos começar com a Roberta? Roberta, como é que foi essa chegada? Como é que nasceu essa questão empresarial no seu coração? Você já trabalhava com empresas no Brasil? Então, pastora, para quem me conhece sabe que eu sempre gostei de estar empreendendo no Brasil. Eu já fazia algumas coisas, mas quando surgiu o desejo de vir para Portugal, a gente pensou exatamente isso: o que eu vou fazer em Portugal, além de estar servindo o Senhor, que já faz parte da nossa vida. E aí nasceu esse desejo, devido a algumas pesquisas. Vimos que não tinha livraria aqui em Portugal. Começamos a orar, tanto eu quanto a minha irmã, que nós duas somos as donas hoje da Oasis Livraria.
E o Senhor confirmou no nosso coração esse projeto, né? E começou a nos dar estratégias para montar essa livraria na cidade. Quando nós chegamos aqui, do nosso conhecimento não tinha nenhuma outra livraria, talvez nós fomos o pontapé inicial, porque hoje existem outras livrarias na cidade, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente não vê como concorrente, mas a gente vê com mais gente atribuindo a propagação do evangelho na cidade, né? Em toda a Europa, claro. E Deus tem aí nos presenteado com estratégias de venda, nos capacitando, né, a melhorar cada dia. Hoje também a gente está trabalhando como distribuidor, a gente está servindo algumas igrejas, servindo a outras livrarias, não só aqui em Portugal, como também na Inglaterra, na Espanha, França, enfim. Hoje a gente trabalha online, né? Nossa livraria é online, mas servimos aqui a toda a Europa. E Roberta, por que online? Porque é difícil alugar uma estrutura física aqui ou porque vocês hoje realmente optaram por ser online? O nosso primeiro pensamento foi que hoje o mundo está todo voltado para online, né? E a gente recebeu uma palavra de uma pessoa muito especial, de que Deus iria abrir uma porta para a gente aqui exatamente online. Foi antes mesmo da pandemia, eu não tive esse discernimento até na época, mas seguimos a palavra e começamos a trabalhar em cima disso. E assim, é onde a gente está alcançando pessoas que talvez se fosse uma física não alcançaria. E Roberta, no começo também vocês tiveram alguns assim, como é que fala? Algumas lutas em questão de documentação. Não tiveram uma informação direita, tiveram que pagar algumas taxas. Então o que você recomenda para o pessoal que quer chegar, montar uma empresa, procurar aqui um contador, que aqui chama contabilista, não é isso? Isso. Não tem nada melhor do que você fazer tudo debaixo da lei. Porque quando você começa a procurar os jeitinhos, a gente sempre lá na frente bate com a cabeça. E a gente teve, lógico, várias dificuldades no início, né? Mas quando o Senhor está à frente do negócio, eu tenho certeza que Ele vai mostrando os caminhos certos, né? Então, procurar um contabilista, procurar um advogado para se informar, os caminhos que a gente tem que seguir, né? A forma como trazer do Brasil para cá, porque hoje a gente trabalha com material 100% brasileiro, tanto bíblias, livros. Então, eu acho que é isso, procurar o caminho certo, as informações certas, com os profissionais principalmente portugueses, né? Porque são nativos e conhecem todo o caminho certo aqui. Amém. Queridos, e os brasileiros têm se reinventado. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não achava coxinha. Hoje já tem casas de coxinha. Tem casa de pão de queijo, tem ali açaí, mas água de coco, hein? Vocês que são da praia, tem água de coco aqui? Não. Não tem ainda. Podem trazer água de coco para cá. É uma boa ideia, né? Para quem quer vir para cá, reinventar, trazer água de coco, que não tem. Aí. E agora vamos falar um pouquinho com o Aragão. Aragão, você chegou aqui como aposentado ou reformado, como se diz aqui, tem alguns privilégios fiscais. Como que é isso? Explica para o irmão ali. Portugal e Brasil têm acordos que facilita a vida de brasileiros vindo para Portugal e Portugal para o Brasil. Eu entrei com visto de aposentado, né? Com 3 meses já saiu meu visto de aposentado. Eu entrei em Fortaleza, na representação, no consulado da Embaixada Brasileira, da Embaixada Portuguesa no Brasil. Mas tem muitas representações da Embaixada Portuguesa no Brasil. Você procura uma e entra com a documentação, que não é muita coisa, e você se legaliza e você vem como aposentado. Olha que interessante, ele deu entrada na própria cidade dele, ele deu entrada aí no Brasil mesmo e já veio com visto. E Aragão, isso foi para toda a sua família? Isso inclui a esposa, o filho? Quando eu chego no Brasil, quando eu chego em Portugal, eu fui na embaixada no Porto, na embaixada portuguesa, né? Lá, e no CEF, me apresentei e eles dão um recibo, você tem que se apresentar logo. A minha família entrou como agregado, né? Eles chamam de agregado familiar. Então eles vieram depois, mas não teve nenhuma burocracia. E vocês hoje que estão aqui, a Roberta com o cônjuge, você com a sua esposa, e vocês têm filhos. Como que está sendo assim? Foi fácil arrumar a escola? Vou perguntar primeiro para a Roberta, depois para o Aragão, que o Aragão já tem filho que está na faculdade. Pastora, no início nada é muito fácil, né? Até você pegar as informações certas não é muito fácil. Mas eu não tive grandes dificuldades assim, em relação aos portugueses para me orientar em como conseguir escola, né? Trabalho, enfim. Eles têm essa facilidade. Depois que eles pegam
os portugueses eles são muito receptivos, né? Algumas pessoas acham que não, mas pelo menos todos que eu encontrei pelo caminho sempre estiveram disponíveis para nos... Mas a questão da vaga, foi fácil achar a vaga na escola? Foi fácil, pastora. Assim, no primeiro momento, eu tive que esperar, lógico, né? Eles direcionar para a área onde eu estava morando, mas depois foi fácil. E aqui, o Marquinho está fazendo faculdade de psicologia, como é que é isso? Ele chega do Brasil, estudou no Brasil, como é que é esse processo? O meu filho, o Marcos, ele fez o Enem no Brasil, tirou uma boa classificação, mas o 12º ano ele fez aqui na escola em Guimarães. Foi fácil conseguir a vaga lá, não foi difícil, inclusive a diretora me recebeu tão bem que eu achei que era como se estivesse pagando, foi bem, muito bem. E ele terminou, também tirou uma boa nota e ele preferiu concorrer com o Enem daqui de Portugal. E ele tirou uma boa classificação na Faculdade de Psicologia do Porto e foi chamado, já está quase na reta final e não vi dificuldade. Se tivesse chegado um pouquinho antes, no 11º ano ou no 10º ano, ele talvez estivesse pagando como português. Porque ele chegou no último ano, não alcançou. Mas não é tão caro, é o preço do Brasil de uma faculdade particular. Ele está gostando e acho que vai fazer um mestrado aqui também. É muito bom, não tem muita dificuldade. Obrigada, pastor Aragão, obrigada, Roberta. Fica aí a dica para você que está pensando em vir para Portugal, se migrar. Nós estamos aqui para receber você, para acompanhar, para ajudar você. E fica aí essas dicas tão preciosas. Deus te abençoe. Ei, gente, vem conosco. Saímos de Arcos de Valdevez e partimos para a bela vila de Cistelo, o Tibé português. Vem com a gente. A cultura do milho teve uma importância socioeconômica relevante na história das povoações de montanha minhotas. A arquitetura popular, a partir da introdução do milho, é disso testemunha, quer nas construções usadas diretamente na sua produção, no armazenamento do grão ou no processamento do mesmo. Socalcos, eiras, espigueiros, medas de palha, levadas e moinhos de água são os exemplos mais marcantes de uma época em que o milho era o motor econômico dos povoados da montanha. Gente, você está vendo atrás de mim? Não sei se você consegue ver lá no fundo uma parte verde cheia assim de degrauzinhos. É isso que faz essa região de Cistelo ser famosa. São os socalcos de Cistelo. Uma forma inteligente de rendimento agrícola e pecuária. O que ela faz? Ela ajuda, queridos, na irrigação, na distribuição das águas, tornando essa terra mais produtiva. É também a região onde se cria as vacas, aquele tipo de vaca caxena e barrosã. Sabe aquela vaca do almoço? Aquela carninha lá? São essas vacas, vacas de caxena, que têm os famosos chifres. Então vem com a gente conhecer mais. Gente, a aldeia de Cistelo, ela foi vencedora das 7 maravilhas de Portugal, na categoria aldeia rural, devido à sua originalidade.
Então é conhecida aqui por muitos como o Pequeno Tibé português. A vaca pequena e robusta, a cachena, consegue viver com o pasto que naturalmente se desenvolve nas encostas inclinadas da Serra da Peneda, apenas regressando aos campos envolventes às povoações durante o inverno, quando as condições climáticas se tornam demasiado inóspitas. E você que nos acompanha, nós queremos deixar aqui um devocional para você. Ao subirmos aqui a serra, né, até o miradouro de Cistelo, você viu aí, queridos, aquelas vaquinhas no meio do caminho, né? E aí você viu na orelhinha delas que ela tinha ali um número. E aquele número diz que ela pertence a alguém, que ela é propriedade de alguém, além de trazer algumas características a respeito daquela vaca. E isso nos remete aqui a uma história que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, verso 13. Olha só que interessante. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha que interessante, na época que Paulo escreveu isso, havia um costume. Ali, então, as pessoas compravam mercadorias e essas mercadorias eram deixadas ali no porto até que o proprietário viesse buscar. Mas então, até que o proprietário viesse buscar, eram colocadas nelas um selo. Então, mercadoria pertencente a fulano de tal, mercadoria pertencente a Roberta Canela, mercadoria pertencente a Francisco Aragão. Então, aquilo indicava que aquela mercadoria estava ali à espera do seu dono. Então, o selo dizia, é propriedade de fulano de tal. E assim, queridos, Paulo faz essa comparação. Quando eu e você recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, a Roberta tem esse selo, eu tenho esse selo, o Aragão tem esse selo, você que é filho de Deus tem esse selo. E isso indica que nós somos propriedades exclusivas de Deus. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, queridos, que garante ali a nossa salvação. E nós podemos ter certeza que um dia Ele voltará para nos buscar. E chegamos ao final de mais um programa No Caminho. Aí, muito obrigada, pastor Aragão, Roberta, muito obrigada a você pela sua companhia, por ter embarcado conosco nessa viagem deslumbrante, a visita à cidade de Arco de Valdevez e aldeia de Cistelo. Queridos, nós vimos ali aqueles socalcos tão fabulosos e vimos que pela história, de geração em geração, durante muitos anos, aquilo ali foi obra de mãos humanas. Mas algo tocou o nosso coração, ainda que tenha ficado muito belo, ainda que mãos humanas consigam produzir algo belo, a matéria-prima, a fonte de tudo isso, nós jamais poderemos criar. Nós sabemos, queridos, que a natureza, que a água, que tudo que nela existe, ela é fonte e ela veio de um Criador, o Criador dos céus e da terra, o Deus a qual eu e você pertencemos e a quem nós servimos. Então Deus criou todas as coisas e hoje o homem consegue moldar essas coisas e dessas coisas fazer algo muito belo. Mas o mais belo, Deus já nos concedeu.
Que o Senhor abençoe a sua vida e até na semana que vem, no próximo programa No Caminho.